pessoal, vamos chegando! Best Shop TV USA! Todo mundo conectado, vamos chegando, vamos chegando! Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, que está colorido, que está todo lindo, cheio de novidades, cheio de estilo. Hoje está muito bom, porque a nossa entrevistada, que é a Luciana Eliseu, ela vai trazer muita novidade legal no ramo da decoração e arquitetura. Então, enquanto eu não conecto a Luciana, queria dar as boas-vindas a todos vocês, Mário, Wellington, a Lorraine. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Best Shop TV USA, onde comprar também é uma diversão. Então não esqueçam, acessem o nosso canal no YouTube, ok? Isso vale muitos likes para nós, para todas as pessoas que a gente está promovendo no programa, para todo mundo que a gente está fazendo a diferença. Então não deixem de acessar o nosso canal no YouTube. Vou passar aqui para vocês. É o Best Shop TV USA. E lá você pode anunciar a sua marca, o seu produto, o seu serviço. E lembrando que o nosso canal ele é stream. Então, qualquer lugar do mundo que fala a língua portuguesa terá acesso à nossa propaganda, à nossa programação e toda a nossa gama de produtos. Então, não percam, entre lá no YouTube, clica no sininho, tá, de notificação, para vocês ficarem atualizados na nossa programação do Best Shop TV USA. Não esqueçam do USA, tá bom? Então vamos lá, vou conectar hoje a nossa entrevistada. Vamos lá, Lu? Vou colocar você aqui. E foi tão legal, porque nós estávamos conversando ontem, tarde da noite. Porque a vida é essa, né? A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu trocando mensagem com a Lu, tarde da noite, e ela falou, meu Deus, eu vou varar à noite, como é que vai ser a entrevista amanhã? E eu falei, não se preocupa, porque eu também vou varar à noite, porque eu também vou preparar o seu roteiro, porque eu também tenho que pensar nas coisas que a gente vai falar, que a gente vai trazer para os nossos convidados, né? Então a gente olha, entendeu? Como dizia minha mãe, assobia, chupa cana, dança, faz tudo junto ao mesmo tempo. Vanise, caprichei, né, Vanise? Vou te falar por quê. Eu caprichei, a Lu ainda não entrou, ela vai se conectar com a Concept Design. Eu caprichei porque isso era uma das coisas que a gente estava falando ontem, eu e a Lu. Que ela falou assim, ai meu Deus, eu tenho que pensar como que eu vou fazer a minha escova e vou me arrumar. Porque ela tá trabalhando, ela literalmente varou a noite cuidando de um dos clientes dela na parte de decoração e design. E aí eu falei assim para ela, então se você vai se arrumar, se você vai produzir, se produzir toda, então, meu Deus do céu, eu vou ter que me arrumar e me produzir. Tanto que eu entrei com 2 minutos de atraso, né, no nosso programa. Ah, roteiro você não teve, Vanise. Claro que você não teve roteiro e você precisa de roteiro, minha filha. Você mandou ver. Você gabaritou. A sua entrevista foi top, foi fantástica, né? Você é impagável. E enquanto a Lu não entra, eu queria contar um pouquinho a história da Luciana Eliseu, como tudo começou aqui nos Estados Unidos. Então, a Luciana, ela é especialista no segmento de arquitetura, design e decoração. E o foco da Luciana é específico para os investidores, né? Então, aquelas pessoas que vêm aqui para a Flórida, né, para os Estados Unidos, investir em imóvel. E aí, enfim, ela vai contar mais para frente, mais casas de vacation home, enfim. E aí tem toda aquela decoração top, né? Aquelas coisas lindas que a gente fala assim, gente, é casa de cinema. Então, hoje a gente tem o prazer, o privilégio de contar com a pessoa que decora essas casas estilo cinema, estilo Mickey, estilo, enfim. Vou conectar a Lu aqui, chega de lero-lero e vamos colocá-la, porque hoje é a nossa entrevistada que deve contar pra gente como funciona o mercado e quais são as tendências para agora. Oi, boa tarde! Ó, Lu, Conseguimos! pra você.
Vanise tá com ciúmes. Vanise tá... Beijinho, Van. Saudade, viu? Vanise tá com ciúmes que eu me arrumei e que eu fiz Mas a Vanise roteiro. vive bem, né? Eu tentei, viu, gente? Eu juro que eu tentei. Tá linda. Seja bem-vinda. Aliás, Obrigada. Obrigada pelo é a convite. sua casa, né? Muitos não sabem, mas o Best Shop TV USA é a sua casa. A Luciana, ela tem um programa conosco e está disponível no Roku TV. Então, para quem tiver interesse, vai lá, clica no Roku TV, acessa o Best Shop TV USA. A Lu é responsável pelo que a gente chama dos business tips. Então, ela está sempre dando dicas de decoração, né, Lu? Muitas dicas. Dicas boas, baratas e fáceis. Falou tudo, né? Bebê, bom, bonito e barato. Então, bom, bonito e barato. E aqui para os Estados Unidos tem que ser também prático, né? E não é? Precisa, né? Precisa. E já falando de praticidade, me conta um pouquinho como é que começou a sua história aqui nos Estados Unidos e como que você foi segmentando a sua carreira aqui. Ah, maravilha. Eu cheguei, vai fazer exatamente 6 anos aqui nos Estados Unidos e eu vim um pouco diferente. Eu não vim por segurança, eu não vim como todo mundo vem aqui para os Estados Unidos. E aí minha casa já estava pronta, eu vim estruturada, eu vim organizada, vamos dizer assim. Só que eu tive muita dificuldade de decorar a casa, porque aqui nos Estados Unidos a gente não achava. Eu queria fazer uma casa moderna, fiz uma casa customizada e não conseguia achar. Quando achava, tinha que ir para Miami, era super caro para trazer para cá, para Orlando. Aí eu falava assim, não é possível que a gente não consiga ter. E eu contatada com um monte, né, conectada com um monte de gente, tendo as mesmas condições, vindo para cá. Eu falei, como é que as pessoas vão atender aqui? Aí eu, olhar de empresária, falei assim, é um ótimo nicho de mercado, né? Então, primeiro começou com papel de parede, que no Brasil custava, sei lá, 5 mil um rolo de papel de parede específico, aqui custava $200. É um bom negócio. Aí começou com móveis, aí começou com essa parte de espelho sobre medida, serviços, móveis um pouco mais modernos. Aí acabei construindo uma loja boutique, inicialmente, que atendia todas as necessidades de todos os clientes, que a gente não encontra aqui. Atendendo brasileiros, quase 90% brasileiros, que o nosso gosto é um pouco diferente, né? Mais moderno. E assim surgiu a Creative Design, que foi a minha primeira empresa. Depois da desassociação, foi a Concept Design, que eu estou seguindo até hoje. Mas foi um caso diferente, foi por oportunidade, na verdade, né? Que legal! E no Brasil você já cuidava de decoração? Você já era desse segmento? Eu sempre fui da área de marketing, administração hospitalar, completamente diferente, né? Tinha empresa de tecnologia, mas fiz a parte de designer, gostava, comecei a mexer com reforma, mas para mim mesmo, né? Comprava um apartamento, outro, reformava para alugar, aquela coisa toda, né? Fazer flip, né? Que a gente chama aqui. Uhum. E aí eu cheguei aqui com essa oportunidade, já com conhecimento, já com experiência, mas não para montar o negócio. Foi a oportunidade. Eu acho que assim, e foi a atenção, a dedicação, porque aqui a gente precisa, como você estava falando, a gente precisa se dedicar, né? A gente precisa virar noite, virar dia, a gente precisa estar linda na frente da tela, a gente precisa estar pondo parafuso, a gente tem que projetar, a gente tem que pagar. Então, essa dedicação que eu acho que é a chave do sucesso, não só meu, como de todos os empresários que se sobressaem aqui nos Estados Unidos, né? Perfeito. E Lu, se você fosse hoje, suponhamos que se eu fosse um investidor, tá? Tô lá no Brasil e eu quero investir aqui em Orlando porque eu sei que aqui a área turística é o maior movimento. Acredito que com o Covid isso vai voltar. Com certeza. Tem que voltar. Precisa voltar. Sou brasileira, não digo nunca. Nunca. E que dica, por onde eu começaria? Então, assim, eu contrataria primeiro você para me ajudar a buscar o local ideal, ou eu primeiro encontro o local ideal e depois eu contrato o seu serviço para você decorar? Como é que funciona isso? Geralmente, para você ter uma segurança nos Estados Unidos,
você tem que ter através de um corretor, para você alocar, comprar, qualquer coisa, né? Então, assim, eu até fiz o ano retrasado, eu tive uma premiação durante uns anos aí que é o Real Estate Awards, que era justamente para premiar os corretores, que esses corretores, eles são a base do sucesso ou insucesso de um imigrante para os Estados Unidos. Então, assim, eles que vão te indicar qual é o melhor local para tua família, em questão do teu custo, as escolas, ajudam a abrir conta, indicam as empresas, né, para fazer decoração e etc. Então, assim, tudo começa ou com uma consultoria do Brasil para os Estados Unidos, que vai ter um corretor baseado aqui para fazer essa procura, ou direto com o corretor. E bons corretores têm boas parcerias, né? Indicam os melhores contadores, né? Decoradores, enfim, as pessoas que são realmente de confiança, que a gente tem que ter aqui sabedoria para escolher as pessoas certas para te encaminhar, porque é o que eu falo, é a chave do sucesso ou do insucesso, né? E qual é a tendência para 2020? Eu sei que a gente está todo mundo meio triste, meio sem esperança, e eu acho que a direção foi muito feliz em trazer você, porque foi o que a gente estava falando. A Lu vai trazer cor, vai trazer decor, vai trazer tendência, vai trazer um monte de coisa no programa hoje. Então, o que a gente teria aí de diferencial para 2020, para a tendência de decoração de casas? Porque eu acho que tem uma diferença de, não sei, me corrija, mas de casas para vacation home e casas para moradia. Tem uma tendência para decoração ou não? Sim, sim. Na verdade, eu sempre falo que eu faço dicas de decoração. Não só de decoração, como de decoração mesmo. Então assim, existe uma grande diferença. Eu vou falar aqui dos Estados Unidos, né? Então, para quem está querendo mudar para cá. O residencial, você vai fazer, claro, o teu estilo, você vai usar a tua necessidade para tua família. Você vai ter um budget, então, tanto que eu pergunto assim, qual que é o budget? Isso é difícil para brasileiro, né? Porque eles sempre querem falar menos, aí a gente não pode depois falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você tem que falar o budget para a gente trabalhar. Eu tenho 200 fornecedores, 200 fornecedores para todos os tipos. Eu consigo fazer um apartamento de 3 dormitórios ou um quarto com uma casa de 5, 6 milhões. Então, assim, a gente tem que ter uma variedade. Então, assim, tudo depende do cliente. Tudo depende, sempre, para grandes ou pequenos, a gente faz um projeto. A gente entra dentro do budget do cliente. Então, para saber quanto que ele vai gastar naquele estilo dele, linkado com o que a gente vai fazer para tudo para ter vamos dizer, o aporte correto, né? Para o residencial, eu sempre dou todas as dicas assim, tipo, não adianta, porque aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Você investe muito no Brasil e você consegue recuperar em marcenaria, você consegue recuperar quando você vai fazer a venda. Aqui a venda, ela é estabelecida na avaliação do imóvel, não do que você tem dentro do imóvel. Então, quando o cliente vem para mim, eu sempre falo, você quer isso, aquilo, aquele outro? Aí tem coisas que são caríssimas aqui. Você tem certeza? E sempre explico. Então, isso daí é uma coisa que eu acho que essa honestidade também ajuda bastante. Na parte de residencial. Né? Então, assim, tudo é possível no residencial, né? Então, o limite, eu tenho todos os fornecedores para fazer qualquer coisa, qualquer maluquice que o cliente quiser, a gente faz. Agora, pro vacation, a gente tem uma outra tendência, que é móveis resistentes, a gente tem que estar bonito para foto, tem que ter criatividade, porque você não vai poder pôr móveis muito caros. Então, você não vai ter tanto diferencial do que todo mundo faz. Então, você tem que usar a criatividade para ficar bonito na foto. O que acontece? Às vezes, você compra uma casa, um condomínio de 300 casas. Dessas 300 casas, todo mundo vai estar alocando no mesmo valor. Então, quem vai ser escolhido primeiro vai ser quem tiver uma casa mais bem decorada. Né? Então, a gente sabe que uma casa decorada aumenta em 25% a locação e a rentabilidade do nosso cliente. Uau, então, a decoração. Presta atenção aí se tiver investidor assistindo e quem está querendo investir nos Estados Unidos.
A decoração da casa de vacation home valoriza 25%. Isso é dinheiro, ó. Dinheiro no bolso. Porque é só imaginar, né? Você tem 300 casas, aí a pessoa entra em qualquer parte do mundo para buscar uma casa naquele condomínio. Vai ter lá todas as casas. As casas, claro que eles vão escolher o que mais atrai. Eles estão na Aqui Disney. Tá com a carinha do Mickey, aqui tá eles estão na Disney. Legal. Exatamente, tem que ter os temáticos, tem que ter atratividade, tem que ter conforto, porque a casa vai ser uma extensão dos parques, né? A casa vai ser uma extensão. Então a gente tem que ser lúdico, tem que brincar, tem que ter cor, tem que ter vida, né? Então é isso que eu também indico bastante para os clientes. Não, eu só quero tudo branco. Eu amo, minha casa inteirinha branca. Mas assim, não dá. Para vacation, a gente tem que ter criatividade, tem que ter cor, tem que ficar bonito na foto e ter qualidade. Porque vão passar centenas de pessoas todos os meses nessa casa. E a gente não sabe quem está lotando. Né, e as pessoas não cuidam, né? Não cuidam. Então você tem que ter resistência, você tem que ter alguma coisa que não mancha com facilidade. A gente vai ter criança pulando em cima do sofá, em cima da cama, enfim. Então, essa é uma dica bem importante. Nossa, nem fala. Eu tive casa de vacation aqui durante 10 anos, várias casas, né? Foi meu primeiro negócio aqui nos Estados Unidos, antes de eu mudar. Então, eu sei o quanto é sofrido. Então, é legal porque, assim, eu sei o outro lado, né? Eu sei o que vende, o que eu sempre fiz para fazer marketing, para alocar minhas casas e ter uma boa rentabilidade. Então, eu tenho esse outro lado que eu passo para os meus clientes, né? Que essa experiência, que eu acho bem legal. Mas, assim, então, vacation e tem o comercial também, né? Então, o comercial aí já é um outro estilo, porque eu trabalho com um escritório de arquitetura hoje. Então, eu tenho os arquitetos que desenvolvem os projetos. Eu tenho muitos projetos 3D, que para os clientes terem essa noção, que não entra no vacation, mas entra no residencial e no comercial. E agora eu estou começando a entrar em várias incorporadoras, né? Então, assim, a Pult, a gente fez uma parceria grande agora. Então, eu estou fazendo várias casas decoradas dele. Eles já pediram mais, estou entregando uma manhã, por isso que a gente não está dormindo. Por isso que a gente vem assim animada, mas sem dormir, pregando, fazendo. E a gente tem mais algumas acontecendo de alto nível também, que aí é umas residenciais. Então, a gente está preparando agora uma tecnologia diferente também. Com o Covid, veio várias oportunidades novas. Então, em vez de fazer só a casa decorada para as pessoas virem, eu estou fazendo em 3D, daquele 3D virtual. Os clientes recebem o óculos de RV e ele consegue ter noção real de uma casa decorada sem ele sair de casa. Não brinca! Então tá sendo bem bacana esse processo, né? Que legal! Então a gente consegue, por isso que o atendimento online hoje é super importante, né? Para mim, nesse caso, a gente tá com as casas decoradas, eu mantive o escritório de arquitetura. E estamos fazendo essas conexões online. Então, hoje eu já atendi vários clientes, eu tenho outros depois daqui, que a gente terminar, eu já tenho agendado, tudo online. Quando é residencial ou comercial, a gente faz todo esse projeto e manda pelo óculos para ele ter noção real, não precisa estar no espaço. Isso facilitou muito, né? E a tecnologia já existia, só que a gente não usava. E não é tão caro. Você vê o que eu falo, né? A gente sempre tem que olhar o copo cheio, né? A gente sempre tem que olhar as oportunidades. Então, com tudo isso que está acontecendo, você descobriu, não é que você falou, não é que você descobriu, mas você associou. Antecipou. Antecipou uma coisa no seu business que está fazendo a diferença, né? E acredito que isso deve ser muito inovador para o teu segmento aqui. Porque eu não ouvi falar. Aqui é. Então, assim, está sendo super interessante. Então, os clientes ficam bem animados. Eu consigo ter um atendimento diferenciado e até a não necessidade de um showroom só para a loja, mas ter várias casas decoradas, já vira um grande showroom. E quem não está aqui visitando as casas podem ter esse conceito dentro de casa, sentada no sofá, né?
Sentar no sofá não, vai ter que ficar em pé porque vai ter que rodar. Demais, É bem demais. interessante. E Lu, me fala uma coisa. Você contou um pouquinho sobre essa questão que tem uma diferença da casa residencial para a casa de vacation e obviamente, para a área comercial. Uhum. Mas na tua visão, tá? Como especialista no negócio, que lugar hoje é o seu queridinho para morar aqui em Orlando e que você associa a decoração ao lugar que se vive? Que lugar que você poderia falar assim que você fala? Olha, gente, tem algumas pessoas que vão me matar, mas eu vou falar a minha opinião. Não, é opinião pessoal. Pessoal. Eu moro na parte aqui de Windermere, que já é um outro conceito aqui, que vinha muito brasileiro, que tem brasileiro. Agora, a parte de designer e tecnologia, aqui que está em crescimento tal, Lake Nona, para mim, é meu queridinho. Porque, assim, eles estão fazendo várias coisas de designer. Você vai num café lá super... É pequeno ainda, tem desenvolvimento. Mas, assim, os prédios são através de Tesla, né? Tecnologia. Então, assim, tem muita coisa ali que, se continuar se desenvolvendo, vai ser um marco para a região, né? Porque realmente é muita tecnologia e designer. Tá se unindo as duas coisas. É que assim, às vezes, para algumas pessoas é fora de mão, tal, mas eu realmente gosto muito dessa região. E gosto da região que eu moro também, claro. Mas assim, ali eu acho de tecnologia e de designer, nota 1000. Você sabe, eu concordo com você, porque até um ano atrás, eu morava aí em Winter Garden. Uhum. Então, quando eu imigrei, eu fui para Hunters Creek. Uhum. Aí depois fiquei 2 meses lá, não me adaptei, apesar de ter tudo lá. Aí eu fui para Celebration. Aí, meu Deus do céu, fiquei apaixonada por Celebration. Lá encanta, né? Aquela coisinha, tchutchu. Aí eu fui aí eu fui para Winter Garden. Aí eu falei, não, vou morrer aqui. Aí, bom, aconteceu que eu não morri lá. Aí agora eu tô em Avalon Park, eu tô do lado de Lake Nona. Então, quando você tá falando de Lake Nona, eu, pessoalmente falando, também adoro, porque eu acho ele tchutchuquinho, eu acho ele assim, tá crescendo por todo esse desenvolvimento, né, da Exatamente. área de saúde e de esportes que vai ficar lá em Lake Nona. Então, eles estão fazendo realmente uma cidade modelo, e eu acho que modelo. Tem prédios lá que você vai, por exemplo, você acorda já com infravermelho. A hora que você vai fazer, você já faz exame de urina no seu próprio... É muito tecnológico e apartamentos pequenos, né? Assim, é uma coisa muito incrível, assim, é impressionante. Eu realmente vejo o teu olho brilhar quando você fala. Eu, por exemplo, eu não consegui fazer uma mudança para lá por causa da high school, né? Que eu tenho filhos em high school, então ainda está em desenvolvimento lá. Mas assim, de tecnologia eu acho bem interessante, assim. Eu gosto de saber as curiosidades e estar ali por perto, entendendo como a cidade está se desenvolvendo. Que eu conheci há 5 anos atrás, já me ofereceram para mudar várias vezes para lá. Aí eu vou acompanhando o desenvolvimento e falo assim, nossa, e pior que aqui nos Estados Unidos as coisas acontecem, né? Que é outra diferença. Eu, por exemplo, na minha casa aqui, que foi customizada, desenhei, aprovou, tal, ok. 5 meses a casa estava pronta. Eu imaginava que ia demorar 2 anos. Imagina. Aqui... Igualzinho o Brasil. Igualzinho assim. Como assim, gente? Já tá pronta, pelo amor de Deus. Eu nem tinha pensado entre essa parte da decoração, essa loucura toda, mas assim, aqui realmente as coisas tem essa boa parte que funciona, né? E que ambiente da casa que você gosta mais de decorar? Da casa? Eu gosto de... eu não sei. Depende. De casa residencial, eu gosto da parte que fica a família. Eu gosto dessa interação familiar. Eu dou muita importância para isso, né? Eu acho que é um ponto mais importante. E nos Estados Unidos isso é valorizado 1000%. Porque a gente precisa muito de estar unido com a nossa família. Principalmente aqui, se a gente estiver em Orlando, então, que é uma cidade familiar, né? Sim, sim. Agora, para vacation, eu gosto dos quartos.
Ai, eu sabia. Eu adoro o quarto, adoro pôr papel de parede, colorir, aquelas coisas. Não falo assim, gente, mas fica exagerado. Vai nada, porque as pessoas que estão ali é diferente da gente pôr na nossa casa. Você pôr um papel super cheguei ou fazer alguma coisa. Porque a gente vai estar todo dia. Eles não, vão estar 10 dias, 15 dias, as pessoas não vão se enjoar. Então você pode abusar. É igual o lavabo, né? No Brasil, a gente só podia abusar no lavabo. Porque lá você entra e sai, né? Você não fica olhando toda hora. Aqui, as casas de biquíni, você pode abusar e fica bonito na foto, chama atenção, né? Então, eu gosto. Eu gosto de fazer tudo, na verdade. Eu sei, mas às vezes sempre tem aquele que você faz assim, ai meu Deus, que delícia. Ai, Quando pode fazer um quarto temático e quando o cliente libera uma grana diferente, então que pode fazer um projeto mesmo. Ai, nossa, é um sonho, né? E Lu, você então, nós podemos dizer que a sua empresa, você falou isso no início, mas muita gente entrou depois, e só para, viu, Débora, a Débora está te assistindo lá de Portugal. Que legal. Ela pediu para falar que queria te seguir, e aí já a Dani, obrigada, Dani. Obrigada. Concept Design. Obrigada a todo mundo que está, a live está Obrigada. presente. Muito legal. E aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte. Você lida com clientes de 1 a 1 milhão? Sim. Não importa o budget? Não importa. Então, assim, eu tenho clientes que são pessoas físicas que querem mudar, principalmente agora na pandemia. O que explodiu para mim agora foi, gente, assim... Gente, eu mesmo tive que fazer uma reforma em casa para poder, tipo, ter meu office mais estruturado para me atender nas minhas necessidades. Porque a gente nunca ficou tanto em casa. Não. Então, assim, meu office era um office. Agora eu tenho um office, que depois eu mostro. É um office maior, eu tenho tudo que precisa, tenho tudo que tem no office, né? De verdade. Então, assim, eu consegui. Então, muita gente assim falou: eu preciso mudar meu quarto. Eu não aguento mais minha sala. Eu preciso mudar o quarto do meu filho, porque agora ele só fica no quarto. Então, eu tive uma explosão de um dormitório, de um espaço. Não fazer a casa toda, que eu sempre faço a casa toda, entendeu? Então, assim, eu faço de um quarto, ou como eu te falei, vacations a casas residenciais bem elaboradas, bem, né, que custam aí 3, 4, 5 milhões, entendeu? Então, a gente tem de todo... Como eu tenho muitos fornecedores, e essa parte de arquitetura, de serviços, de tudo, então eu consigo fazer esse atendimento. E tudo no mesmo lugar, não preciso ficar... indicando milhões de pessoas, a pessoa tem que correr atrás de outros fornecedores e tudo com os meus fornecedores, por exemplo, de serviço são sempre os mesmos. Então a gente, com o volume que eu passo para eles, a gente consegue ter um preço diferenciado, melhor do mercado. Que legal, né? Que legal. Eu realmente até estava conversando, fechando mais algumas parcerias essa semana. E é isso, eu falo assim, quando eles conseguem, eu consigo passar todos os trabalhos para os mesmos fornecedores e eles têm que me devolver em preço melhor para o meu cliente. Então, a gente consegue ter um preço mais competitivo de mercado. Então, por isso que eu tenho uma estrutura enorme de escritório, galpão, caminhão, casas decoradas, né? Então, eu tenho uma estrutura e consigo competir com quem trabalha em casa. Né, geralmente. O Jorge está perguntando aqui: existe um percentual do valor da casa para um orçamento de decoração? Existe. Geralmente a gente usa de 10% a 15% do valor da casa. Tá. Mas isso é muito relativo dependendo do que se precisa, se é residencial, se é para investidor. Né? Então, uma casa de 350 mil, você vai gastar mais ou menos uns 35 mil a 40, depende, para ter uma casa super completa, bem diferenciada em investimento de vacation home. Agora, casa residencial, o céu é o limite, né? Porque aí eu dependo do budget do cliente, que aí eu consigo fazer toda a casa dentro do que ele me passar. Ou o cliente fala assim, pode fazer o que você quiser. Aí, a tendência, eu sempre estou buscando, até em vacation, eu fui para Milão ano passado, eu fui buscar várias tendências em outros lugares e tento trazer
mesmo para vacation. Eu tento trazer sempre a tendência para a gente estar sempre na frente com uma coisa mais moderna, com uma coisa mais atualizada, né? E para agora, o que é a tendência? É branco ou quanto mais cor, melhor? Para casa residencial. Então, para casa residencial, hoje está se usando muito mais conforto. Madeira, né? Cores neutras, com alguns tons de alguns tons, né? Para você dar vida nessa casa, mas está usando muita, realmente, painel de madeira. É uma coisa mais confortável, assim, né? De aconchego. Né? As cortinas voltaram com tendência. Ah, era isso que eu ia te perguntar, porque aqui é muito persiana, né? Muita persiana. Muita Então, tanto persiana. que isso daí também a gente oferece cortina sob medida, que é uma com preço de Brasil, né? Que aí fica bem competitivo. Então, voltou. Eu tenho um estilo, por exemplo, a minha casa mesmo é bem diferente, né? Assim, ela era bem branca, preta e metalizada, assim, é uma coisa mais vamos dizer, diferenciada. Agora que eu estou humanizando, colocando um pouco de madeira, colocando alguma coisa, porque era bem high-tech. Né? Mostra seu escritório. Mostra seu escritório pra gente. Você pode? Então, o escritório aqui. É aqui, ó, tá vendo? Eu já coloquei, deixa eu pegar aqui, ver se dá pra. Metalizado, já tô vendo. Ó, metalizado com madeira, né? Ficou bem legal. Aí aqui tem a TV para fazer as apresentações. Bacana. Aí frigobar, tudo, né? Aí Abaixa deixa eu mostrar um pouquinho mais, aqui. Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo. Inverter a câmera? Não consigo inverter? Ah, consigo. Aqui, ó. Isso. Tá vendo a casa? Que legal, Lu. A minha casa é uma cor só. Branca, preta, cinza. Aí eu só ponho uns detalhes coloridos, assim, né? Só nos detalhes, tá vendo? Entendi. Então, por exemplo, se a gente fosse falar de uma tendência, eu adoro esse tipo de casa, amo. Quanto mais branco, melhor. E a gente bota cor nos quadros, nos vasos, né? Agora eu tô humanizando um pouco, tentando pôr um pouco de madeira. Vou pôr uns quadros bem mais coloridos, que não chegaram ainda, que é de um artista super legal, que é o Pierre, que eu até estou desenvolvendo ele aqui agora, pra gente fazer umas parcerias. Deixa eu só colocar aqui. Ai, obrigada, Lu, por ter mostrado aí o seu cantinho. Um pedacinho, né? O seu trabalho. Parabéns. Você é fantástica. Muito então, legal. porque assim, tendência também vale. É igual roupa, né? É estilo. Umas pessoas ficam super bem clássicas, outras gostam de usar jeans, outras. Então, assim, a tendência existe. Mas eu acho que o importante de uma decoração é você estar dentro. Você está realmente se sentindo confortável dentro do seu espaço. Não importa, porque às vezes você pode fazer uma tendência para sua casa que não atende a necessidade da tua família e não atende o seu valor. Então, não importa também muito a tendência, tem que ir como se você estivesse se vestindo para você. A tua casa é isso, é o teu coração, é a tua alma. Então, você tem que utilizar o que realmente você gosta. E a gente, claro, adapta, né, a alguma coisa mais moderna, porque eu tenho vários clientes que falam assim, eu sou super moderna, super, super, super. Aí você vai ver assim, gosta de rococó, daquelas coisas bem, entendeu? Ok, para ele é isso, é ser moderno. Ótimo, se ele se sente bem assim, vamos trabalhar nisso. Então, eu sempre falo que a tendência de decoração é você se sentir à vontade, confortável no teu espaço. Se você gosta de cor, é alegre, é feliz, não é porque a tendência é uma cor neutra, monocromática, que você vai ter que viver no mundo sem alegria. Né? Aí, agora, né? O Wellington está perguntando, Lu, o que você acha de quartos temáticos como investimento? Quartos temáticos nas casas de vacation. É isso? Será que ele está perguntando em Airbnb? Não sei. Diretor, não sei. Põe aí direito a pergunta para nós. Para a gente entender. Porque quarto temático a Lu explicou, né? Ela falou que é importante, que até ela gosta nas vacations fazer o quarto temático. Adoro. Eu fiz um tão lindo agora. Ai, gente, tá tão lindo.
A gente que vai entregar amanhã ficou lindo. Tem o Mickey que vai do começo até o fim o pé direito inteiro, assim, super bonito, assim. Ah, ele colocou vacation. Vacation. A Lu explicou. Conta de novo, Lu, que acho que o Então, diretor não pegou. é sempre importante, eu sempre indico quarto sim, temático, é muito importante. Primeiro que a extensão do parque para casa, as pessoas querem ter essa referência. E existe uma pesquisa, isso foi feito até pela Eleonora Pascoal, numa época que a gente fez uma revista, que aumenta até 25% a locação do seu imóvel, a preferência do seu imóvel quando ela está bem decorada e com os quartos temáticos. Então, isso significa que se você tem 25% mais de chance de estar em primeiro, ali locando, recebendo o seu valor, do que outros que optam por uma decoração mais simples ou sem esse visual agradável, esse atrativo na hora de escolher essa casa, né? E Lu, me fala uma coisa. Você já teve um pedido inusitado? Tipo, uma mesa da Índia, de chifre de não sei o que, dente de elefante, marfim? Não, assim, essas coisas não, de decoração, mas eu tive um cliente que era uma casa moderna, tipo a minha, que é uma casa mais contemporânea, né? Toda branca, de vidro e enfim. Mas ele pediu para pôr neon na casa inteira. Então, assim, o teto é de neon, as paredes, tudo, todos os espelhos, tudo de neon bem. E assim, aí eu passo, às vezes, de vez em quando, a casa tá bem alegre. E não é brasileiro. E não é brasileira. Não é brasileira. Mas assim, foi o mais inusitado que ficou. Eu falei, tem certeza? Não, eu quero. Todo neon e colorido ainda. Neon colorido? Holy crap! Mas geralmente ele põe azul. Fica toda azul a casa dele. Fica linda. Dá pra ver, acho que lá da lua dá pra ver. E me fala uma coisa. Carpete. Carpete. Eu não sou do carpete. Eu não sou a favor de carpete. Mas, assim, realmente, para os quartos, o carpete tem um conforto absurdo, né? Então, quem quer conforto, quem quer um aconchego, carpete é super indicado nos quartos. Eu gosto de trabalhar com piso frio, madeira, enfim, e tapetes em outros locais. Na sala, né? Quando eu não tenho carpete em casa, nunca tive, mas trabalho bastante com tapetes. Então, assim, eu tenho tapete no quarto, tenho tapete na sala, tenho vários tapetes. Mas realmente o carpete traz um conforto. Isso é inegável de você pisar naquele tapete fofinho, né? Porque aqui na América é muito comum carpete, né? Eu reparei que quando eu imigrei, eu falei, gente, onde a gente vai ter carpete? E a pessoa que é alérgica à situação, e para limpar essa desgrama aqui, ninguém merece. É horrível, até vi uma live esses dias. Ah, nossa, olha, já limpei há, sei lá, 2 meses atrás e saindo aquele pó, e a pessoa explicando como é que o pó se acomoda, enfim, né? Carpete para mim é sem condições, mas eu acho que quem gosta de conforto, eu tenho vários clientes que pedem carpete, eu deixo um carpete por causa realmente do conforto, de acordar e ter, né, às vezes pegar carpete mais fofinho no quarto. Aí é o que eu falo, né? Tem que se sentir bem. Se sentindo bem, né? Amando o seu lugar, estando feliz. Se gosta do neon, gosta do carpete, tá tudo bem, você vai fazer Cada um aquilo. tem o seu gosto, entendeu? Por isso que eu falo, decoração é muito. Eu só não pode seguir muito, tem que ter tendência, mas tem que seguir o coração. Isso que eu penso. Sim. O Lê tá perguntando que ele gosta de piso de madeira e se é mais caro na América, piso de madeira. Olha, piso de madeira, depende. A gente tem aqui N possibilidades de piso de madeira que eu acho que é muito mais barato do que o Brasil. A mão de obra é muito mais cara. Então, dentro do contexto geral, eu acho que sai um pouco mais caro aqui nos Estados Unidos que no Brasil,
porque aí às vezes Tá. o material é mais caro, só que a mão de obra é em significância é muito pequena. Aqui realmente é o custo de colocar, trocar piso, essas coisas é muito caro. Mesmo porque a maioria das construtoras entrega tudo pronto, né? Então você escolhe, você vai comprar uma casa, você passa no Design Center e escolhe o piso que você quer, a geladeira que você quer, tudo que você quer, já vem a casa montada. E eles têm um valor que não é muito baratinho. Agora, Que... se você for fazer por fora, você compra muito, muito, muito barato. Só que assim, a mão de obra é muito, muito, muito cara. Uhum. Mas, Acaba não não é? compensando. É. Se a gente fosse falar assim, Lu, que eu não sei se você pode. Então, primeiro eu vou fazer a pergunta. Se você falar, Fê, não posso responder, ok. Uhum. Mas é porque eu sou... É curiosidade, até Uhum. fora do nosso roteiro aqui. Mas hoje nós temos várias construtoras aqui, né? Sim, Eu não vou citar nomes assim. Tem isso. várias. Existe alguma que você fale assim, essa eu tenho mais facilidade de trabalhar porque eles têm produtos, quando eles entregam a casa, mais fáceis para eu decorar. Isso tem a ver ou não? Não, então, o que a gente tem aqui, é porque como eu trabalho com residencial e a parte de vacation, é muito diferente, né? As entregas e as qualidades e devido a preço, e aqui é tudo muito formatado, né? Então, assim, você pode ver que uma casa vai seguindo a tendência, vai seguindo para mesmo muda de condomínio, mas é a mesma casa, a mesma construção, o mesmo acabamento. Para decoração não tem essa é o que é melhor, o que é pior. Existe algumas construtoras que trabalham de uma forma de qualidades melhores em questão de acabamento. Então, você tem a parede um pouco mais reta, você tem. Isso também vai dependendo do designer sempre. Se você paga mais, não precisa ter aquele pipoco todo, aquela pipoquinha na parede, que aqui a gente não tem igual no Brasil. A parede não é lisa, o teto ele é todo chamuscadinho, porque para quê? Para não aparecer os defeitos. Tudo isso é para mascarar os defeitos da construção, né? Eu lembro que até quando eu construí a casa, eu chamei para o construtor e falei assim: olha, tá vendo? Tem um rachadinho aqui, que era entre uma janela e outra, que a parede é toda de vidro, aquela que eu mostrei aqui. Ele falou assim: só nos teus olhos você tá vendo, porque para mim isso aí não é defeito. Eu, como não é defeito? É um rachadinho. Mas não é comum, até eu entender que aqui não era coisa que passa, entendeu? Uma parede torta, passa. Um piso desniveladinho, passa também. É ótimo, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, quando a gente está num país, a gente tem que ir entendendo a cultura e como são feitas as coisas lá. Então, aqui nos Estados Unidos é tudo modular. É tudo feito em caixa, é rápido. E assim, não é perfeito. Então, o acabamento não é 100% perfeito. Então, tem algumas construtoras que são um pouquinho melhores e as outras têm um volume maior, não são tão perfeitas assim. Então, mas pra gente, a gente tenta. Vai fazer um painel de madeira, a gente sempre vai ter que regularizar. Vai fazer uma coisa diferente na parede, vai ter que amaciar e a gente vai, às vezes, gastar mais produto, fazer mais coisas, né? Então, aqui existe tudo mais ou menos o mesmo padrão. Não tem, claro, as que são melhores, mas pra gente, a gente sofre com quase todas em comparação do Brasil. Que vem tudo, a gente pode exigir mais, né? Essa é a diferença, é a exigência. Aqui você compra um produto, pronto, e aquilo, aquela pá, tudo igual, né? E algumas coisinhas não saem tão bem, a gente tem que ir na decoração modificar isso, né? Sim, sim. E para você, Lu, não é mais fácil, a palavra acho que não seria mais fácil, mas assim, o que dá... O que seria mais trabalhoso? Você pegar uma casa crua do zero, tipo, a pessoa comprou, a casa tá vazia, né? Eu quero dizer. Ou dá mais trabalho você pegar uma casa, por exemplo, como eu, já moro, já resido na casa e falo, Lu, vem aqui e dá aquele tapa. A tapa. O que dá mais trabalho? O que é mais trabalhoso?
Ó, o mais trabalhoso é pegar já a casa ocupada. Isso sem sombra de dúvidas, porque você já teve um investimento, você já teve um custo, aí tem algumas coisas que não combinam com nada, você quer manter aquele. Ai, não, gente, esse sofá eu paguei, eu quero, eu trouxe do Brasil, então assim, eu quero mudar isso, a gente mas não combina com nada, não tem, mas enfim, então a gente tem bastante dificuldade na parte de decoração. Para reforma, ok, tem aquele trabalho normal, se tiver que fazer, você estando dentro da casa, você tem um trabalho realmente, né, de locação, desloca móveis, troca piso, né, dá um pouco mais de trabalho. E a casa crua é um papel em branco, né? Então é muito mais fácil de você trabalhar. Isso é sem Criar, dúvida. né? É. Que aí não tem um apego E emocional, não tem nada disso. é verdade, é verdade. Né? E a pessoa pode te contratar estando no Brasil ou ela precisa estar aqui? Não, então, 70% dos meus clientes eu não conheço pessoalmente. Então, assim, eles estão no Olha, Brasil ou estão em outros lugares. São poucos brasileiros que às vezes pegam o avião e vêm aqui para ver mesmo, porque sempre é por indicação. É difícil, mesmo até o mês passado eu tinha uma loja física que era para as pessoas irem lá, tal, que agora como eu tenho muitas casas decoradas, e a gente achou a necessidade de não ter mais esse espaço físico, porque eu tenho escritório, eu tenho, né? Então, eu tenho um galpão que tem escritório também, então ficava muito espaço. E mais as casas decoradas agora, né? Então, que eu tenho que ter vendedor, que eu tenho que ter as pessoas responsáveis por cada espaço. É muito mais complexo, né? Para a gente realmente fazer isso. Então, agora o que eu tenho, que agora eu até esqueci a pergunta, gente. Sempre tinha perguntado o que eu era atrapalhada, que era coisa engraçada, é isso. Às vezes eu esqueço das coisas. e se a gente quiser conhecer teu showroom? Existe um showroom? Como é que a gente faz? Se você puder colocar aí no Instagram ou a produção escreve Uhum. para você, Tá. aonde é um lugar que a gente pode visitar? Eu sei que agora está muito essa coisa do Covid, Uhum. então você está trabalhando muito com 3D, Isso. mas suponhamos que a gente queira visitar um Tá. local que foi feito Aqui, pela Lu. Aonde a gente aqui a pode gente ir? tem várias casas decoradas que a gente fez em parceria com a Pult. E agora a gente está fazendo também uma parceria com a Yellow Rock, que é outro tipo de residencial, uma casa onde você vai poder sentir as casas. Tem um escritório que fica ali no Metro Oeste, né, naquele prédio que é até bem conhecido aqui dos Cavalinhos, onde tem bastante brasileiro. E a gente No tem Piazza Grande. em Piazza Grande, isso. E a Tá gente bom. tem também o storage, que fica ali perto da UBT, perto da BMW ali da UBT, onde a gente tem o Tá. escritório que dá para fazer a apresentação. E também eu estou atendendo agora home office, né? Então, dependendo do cliente, se for residencial ou comercial, eu também atendo em casa também, porque aqui eu tenho algumas coisas diferenciadas que ele pode também ver, né? Então, assim, a gente tem bastante local para ver o trabalho pronto, feito, sentindo como é feita essa parte de serviços. Então, a gente espera, pode marcar. Ah, lembrei a pergunta, que era se eles estão lá ou aqui, os É, brasileiros, né? é. Então, aí, o que que acontece? Muitos são investidores ou são indicados, porque eu tenho... Quem me indica são os corretores, quem me indica as pessoas que chegam até a gente, não é pessoas passantes na rua que entrou e falou, eu quero decorar uma casa. Sempre tem algum contexto. Eu tenho muitos investidores, porque eu tenho uma empresa de investimento também, né? Que é em Forex, que é outra coisa que não tem nada a ver com decoração. Então, essas pessoas chegam até mim já indicadas, né? Então, eles atendem, já sabe a minha estrutura, já sabe como eu trabalho, eu sou super transparente. Eu tenho uma equipe toda que desenvolve todo o trabalho, mas sempre estou Sim. em contato com esses clientes, né? Para a gente fazer desde o começo, fechou, aí eu tenho a equipe de vendas que faz a parte de pagamento, aí eu tenho a equipe de arquitetura que ajuda a fazer os projetos de execução.
né? Eu tenho gerente de obra que acompanha tudo, eu sempre estou perto. Agora a gente está trabalhando, eu estou bem perto, né? Porque a gente está fazendo várias coisas, principalmente para investidores, então a gente tem que ter uma atenção maior, ou para as casas decoradas. E aí eu sei, a gente sempre vai dando feedback para o cliente, vai mandando vídeo, ó, tá ficando pronto, chegaram os móveis, estão montando. Agora, quando é casa de vacation, tem todo um processo para ser aprovado, né? E residencial. Aí só quando às vezes tem eles querem vir ver, aí eles vêm ver. Senão a gente passa todo o filme, tira todas as fotografias. Aí os administradores vão lá, falam, olha, a casa tá aprovada, tá tudo perfeito, tá bacana. Então é assim que funciona bem. Não precisa estar aqui fisicamente, né? Porque a gente ainda tem toda essa estrutura e vai por etapas passando isso para o cliente, né? É a segurança, né? É a segurança. Porque, na verdade, você é um plus, né, Lu? Você não é só arquitetura e design. Não, você tem que. A gente tem que ter consciência e tem que. Como eu tô acostumada a trabalhar com investidores, eu sei o que precisa. A gente precisa estar. E cliente comum, às vezes chega cliente através de corretor, tudo, é o mesmo esquema, entendeu? Eu atendo, vou atendendo, vou dando retorno, a minha equipe vai dando retorno. E assim a gente vai trabalhando. Não é nem questão de um plus, acho que é questão de responsabilidade, né? A pessoa coloca um dinheiro que é diferente do Brasil, que você só paga depois que você recebe. Aqui, para brasileiro, a gente está fazendo em 12 vezes no cartão de crédito do Brasil. Ok? Mas ele vai ter que pagar lá. Coloca aí, 12 vezes no cartão. 12 vezes no cartão de crédito para brasileiro. Casas Bahia. Tan, tan, 12. Mas... Acho que a conexão caiu, Lu. Peraí, tá voltando. No meu investimento, diversificam comprando casa, diversificam, e aí eles vão querer decorar. Eles têm que pôr o dinheiro na frente. E eles não estão aqui, eles estão em todas as partes do mundo, não é só Brasil, né? Eu atendo muito brasileira, mas brasileiras que estão no mundo inteiro. Então a gente tem que ter essa responsabilidade que a gente está pegando dinheiro das pessoas antecipadamente, que aqui se paga antecipado, e a gente tem que dar esse respaldo que ele está sendo atendido e qual o processo que está sendo, né? Isso eu acho que é caráter de responsabilidade Você mesmo. tem algum... Não, sem dúvida, sem dúvida. E isso mostra a sua transparência e o seu profissionalismo, né? Que é o que eu sou bem transparente. Se tá dando alguma coisa errada, eu também aviso. Quando vão me contratar, eu falo, olha, se for dar alguma coisa errada, não se assuste que eu vou avisar. Mas eu vou resolver. Sem resolver, nunca vai ficar. Mas eu vou avisar, então não se assuste. Porque às vezes atrasa, às vezes acontece alguma coisa. Que nem o Covid agora. Eu tô com várias casas que começaram a liberar a entrega faz o quê? 15 dias. Pra gente começar a fazer a entrega, eu já tô com isso no galpão há tempos, né? Me fala uma coisa, a Gigi falou sobre o marketing sensorial. Tem que implantar o marketing sensorial. Não sei. Qual que é o marketing sensorial? Depois vou pedir pra Gigi. Eu quero, Gigi, saber. Falar. Depois você fala um pouquinho pra gente. E aí, me fala qual é teu site. Tem algum site? Como é que a gente te procura? O site é www.conceptdesignusa.com. Peraí, eu vou escrever. Peraí que estão escrevendo. www.conceptdesignusa.com. Tá bom. Algum telefone que as pessoas possam ter? Olha, o telefone, boa pergunta, que agora eu não tenho de cabeça. Não tem problema, a gente tem no Best Shop, boba, a gente tem no Best Shop TV. Depois eu coloco. Mas eu vou escrever aqui depois o telefone, porque tem o telefone agora comercial, que é um telefone geral, né? Que a gente está utilizando agora. Legal. Lu. Só para atendimento, para marcar, porque como mudou tudo agora no Covid, então todo mundo tá marcando hora, tal, não tem mais a loja, só a loja, então a gente tá marcando ou no escritório, tem gente que quer marcar no galpão, quer marcar na minha residência, então a gente fica... Deixou um telefone único, mas eu vou pegar já.
A sua cara foi impagável. Não sei o telefone, gente, sorry. Mas eu vou pegar aqui. Ó, o Jorge está explicando. O marketing sensorial tem a ver com o uso dos 5 sentidos no processo de atratividade e retenção dos clientes. Interessante. Quero saber mais. Depois me procura para a gente entender isso. Tá Eu bom, Jorge? Obrigada. Eu vou me despedindo porque, olha, foi tão gostoso que já acabou. Acabou! Acabou. Tem que ter mais umas 10 lives para você, Lu. Assim, a gente nem falou das dicas ainda. Nem falei das dicas, nós vamos ter que marcar uma outra. Eu prometo depois, eu me comprometo com as pessoas da gente fazer os business tips, onde você vai colocando as dicas e a gente vai colocando lá no YouTube. Beleza, diretor? Fala que beleza aí que a gente vai fazer. Cadê o diretor? Lu, brigadão. Obrigada foi um a você. Falar com você. Super beijo, beijo para todos. Sucesso, sucesso. Lá pra cima. Sempre. Sucesso para nós, para todos nós que nós precisamos, né? De muita energia, muita paz nesse momento de dificuldade. E a verdadeira corrente do bem. Pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Amém. Um beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Beijo, beijo.